O programa que mais revela a humanidade de seus entrevistados começa agora. Você vai conhecer a história dele que veio lá de Recife fazer sucesso no Rio de Janeiro e no Brasil. Quais foram as dificuldades deste ator nordestino? O que ele aprendeu e tem a ensinar? Fica com a gente, está no ar o Educação. Meu convidado de hoje conquistou o público em seus mais diversos trabalhos, entre eles nas novelas Gênesis, Aruanas, Cobras e Lagartos. Com o filme A Máquina, foi vencedor na categoria Revelação do Ano no Festival de Cinema de Natal. Eu vou conversar com Gustavo Falcão. Gustavo, muito bem-vindo ao programa Educação. Prazer receber você aqui. Oi, Daniela, um prazerzão estar aqui com você falando sobre esse tema tão importante. Vamos falar da tua infância. Como é que é a infância, ou como é que foi a infância do Gustavo, menino nordestino? Eu sou de Recife, né? Eu me criei lá, saí de lá com 23 anos, mais ou menos, para o Rio de Janeiro. Minha infância foi muito rica, Daniela. Eu tive uma oportunidade muito especial, que eu considero assim, que foi fundamental assim, para me estruturar, foi ter tido um contato com a natureza muito grande, num período da vida num período da primeira infância mesmo, assim, desde que quando eu nasci até meus 8, 9 anos, a gente tinha um sítiozinho pequenininho lá no interior de Pernambuco. Meu pai era um homem do interior, ele era de São Lourenço da Mata, da região da zona da mata lá de Pernambuco, não era da capital mesmo, e sempre foi um homem muito ligado ao interior do estado. Gostava muito de estar no meio do mato, era um homem muito ligado à natureza, e ele passou isso para a gente. É uma oportunidade que é muito rara, mesmo Exatamente, eu ia lá, falar isso, um privilégio, um né? privilégio incrível, mesmo lá no Nordeste, assim, que supostamente a gente às vezes tem uma ideia de que é uma gente mais ligada à natureza, ou no norte do país, e de certa forma somos, mas nas capitais é muito semelhante às outras capitais do resto do Brasil e do resto do mundo. Então, essa relação com a natureza ela vai sendo relegada um pouco a um segundo plano. E eu tive essa sorte incrível, e até meus 8 anos, assim, viver o tempo inteiro, assim, e a gente ia muito, realmente frequentava, era um lugar que a gente tinha uma relação muito íntima, assim, com aquele ambiente. Então, cresci cercado por esses bichos, assim, por essas plantas, por essa experiência, né, que é você viver dentro da terra, praticamente, assim. E eu acho que isso foi fundamental para a minha formação. Mas assim, frequentei escola em Recife, né, toda a minha formação acadêmica, assim, foi pedagógica, foi no Colégio Nossa Senhora do Carmo, um colégio religioso pequenininho ali na Boa Vista, e me formei também lá na faculdade em comunicação social, e paralelamente, enquanto estava descobrindo esse viés, né, que me capturou completamente, que foi o teatro. Você falou que o contato com a natureza faz muito parte de você, de quem você é, da educação que você teve e traz. De que forma? De todas as formas que você pode imaginar, assim, e até quero fazer uma ressalva, assim, quando a gente fala de natureza, né, que parece que é uma coisa exterior, né, a gente. A gente Uhum. desenvolveu um pouco essa noção de que essa ideia, né, de que Que não fazemos natureza. parte da natureza. Exatamente, que esse senso comum que é uma coisa separada, né, da gente, na verdade, não. Na verdade, a gente fala, meu contato com a natureza. Na verdade, a natureza somos nós, e esse apartar-se da natureza, eu acho que é uma coisa não saudável, assim, acho que é uma reconfiguração que a gente precisa fazer na nossa cabeça, por isso mesmo eu quero fazer essa correção. Mas eu acho que ela me estrutura de todas as formas que você pode imaginar, porque te dá um entendimento diferente de mundo, de tempo, que quando a gente fala de educação, né, de estruturação, eu pensando, me preparando para o programa, pensando que forma eu podia colaborar, eu penso muito na educação como todas as ferramentas, todos os elementos que você tem para você se estruturar como indivíduo, né, para além Uhum. do conhecimento que se adquire
nas salas de aula e tudo mais, que são fundamentais. E eu Muito acho, para além. pois é, eu acho que nesse sentido, essa experiência de estar distante, né, dos centros urbanos e de tudo o que isso representa para a gente, né, de todos os desafios que se impõem, você está no centro urbano, e de certa maneira você é levado, você é carregado a determinados comportamentos, determinadas compreensões, determinados tipos de ações e reações. Eu acho que quando você está num ambiente menos urbano, você tem a possibilidade de você se experimentar, você se conhecer, você se compreender, eu te diria de uma forma mais verdadeira, mais pura, mais essencial, Uhum. assim, mais desconectado dessas programações, dessas reprogramações que a gente tem que fazer quando a gente está, por exemplo, atuando nesses meios, assim. Isso é que é não natural para a gente, assim, né? Um meio artificial Uhum. criado posteriormente, assim. Mas quando a gente fala da natureza, Perfeito. é o que já está dentro da gente, é o que nós já somos quando a gente É nasce. a A gente conexão com a gente, né? Com o que foi dado, e não com o que a gente programou em modelos disso, daquilo, modelos econômicos, modelos exatamente. políticos, enfim, modelos de vida cotidiana, urbana. Eu entendo bem do que você está falando. É que tudo É isso é bom e é interessante. importante, mas é tudo inventado, são tudo criações, portanto são ferramentas, são utensílios, né? O que a gente de fato é essencialmente desde que a gente nasce é justamente esse outro mundo que a gente não pode deixar lá fora, que a gente tem que trazer para dentro. E que muita gente trouxe para dentro, era isso que eu ia falar, durante a pandemia. Porque, assim, o número, já vi matérias, enfim, e até publicidade falando que o número de material de jardinagem aumentou. Eu Hum, criei um jardim, Gustavo, eu que era uma pessoa que maravilha. dizia que não tinha dedo verde. Eu criei um jardim grande, assim, na minha casa, na área externa, e eu jamais imaginaria, porque tudo quanto é planta morria na minha mão, e hoje Aham, não é que eu somos seja a dois. jardineira, mas e como observar a natureza, eu acho engraçado com aquela coisa fiscal da natureza, né? Mas observar a natureza como por exemplo, uma babosa que eu tenho, a raiz se deslocou do meio do vaso para a beirinha do vaso, porque ali batia mais sol, Uhum, ali bate mais sol. Então, essas coisas a gente fica olhando, falando assim, caramba, há algo para além disso, né? Do uhum, metrô, do ônibus, uhum. do isso, do aquilo que a gente tem que fazer. Agora, como nordestino, o que você acha que o Nordeste traz para a gente, tem para ensinar para a gente, que a gente muitas vezes nega por conta do preconceito? Eu acho uma pergunta difícil, Daniela, porque, assim, especialmente Recife, como eu te falei, é uma cidade muito parecida com as outras grandes metrópoles, assim, esse olhar distanciado, às vezes, tem quase que um viés, assim, meio de uma coisa exótica, que nem é tanto, assim, é muito semelhante, sabe, às grandes... Porque, no final das contas, nós todos somos muito parecidos, né, o ser humano, assim, você vai para qualquer lugar do mundo. Mas eu tenho a impressão que, assim, o Nordeste, por conta da configuração dele, da formação histórica, política mesmo, social, eu acho que tem talvez alguns apontamentos, assim, alguns direcionamentos, né? A gente talvez seja um povo lá, falando em Pernambuco, até mais especificamente, porque também o Nordeste é muito vasto, e eu acho que os Uhum. estados eles têm características muito diferentes, assim. Sim, Mas sim. falando de lá de onde eu venho, eu acho que eu te diria, assim, arriscaria dizer que o recifense, o pernambucano, de uma forma geral, tem essa característica de ser um povo muito muito ciente, assim, e que gosta de se apropriar das suas raízes, assim. Acho que é um pouco Eu tem essa tendência percebo a isso. ter um orgulho, né? E não só um orgulho de ser simplesmente porque se é, mas de tentar compreender, de tentar conhecer sua história, de tentar conhecer sua cultura. E eu acho Uhum. isso bonito, assim, É de várias lindo, é maneiras. lindo, é lindo. Eu já entrevistei vários artistas que vieram do Nordeste, e assim, a quantidade de cultura,
sabe? O que se produz lá é incrível, e o quanto a gente aprende, às vezes a gente fica assim, caramba, eu não tinha ideia. É, É muito bonito, eu acho muito rico, é muito rico, eu acho o Nordeste muito é. rico, eu sou apaixonada, eu sou Eu acho que é uma apaixonada. gente assim, né, nesse sentido, assim, comprometida, talvez, com essa espécie de herança histórica Uhum, cultural, histórico-cultural, sabe? Assim, você vê, a gente tem figuras como o Ariano, que era talvez um símbolo disso, assim, muito, né, que era um cara que brigava mesmo, assim, para defender, assim, para proteger a cultura originariamente, né, pernambucana, nordestina, dessas outras interferências, dessa massificação toda, e às vezes até criticavam ele dizia, mas olha só, eu tenho que lutar ferrenhamente, porque se sou eu sozinho lutando, né? Se eu sozinho já estou fazendo pouca diferença, imagina se eu desisto disso. Então, acho que tem, eu acho que eu te diria que tem, falando do povo pernambucano, tem essa característica que talvez venha dessa característica do estado de Pernambuco ser um estado voltado para o mar, né, voltado para o mundo, ali ele deságua no Oceano Atlântico, fala com a África, uhum. fala com a Europa, fala com o mundo, mas ao mesmo tempo ele se estende, é compridão lá para dentro do Brasil, né? Então acho que ele talvez seja um estado que talvez mescle um pouco dessa ideia de valores mais tradicionais, assim, de uma cultura, né, mais arraigada, mais genuína, né, com Uhum. esses saberes também que estão falando com o mundo inteiro. Assim, eu E talvez está mais escrever. perto ali de onde o Brasil foi descoberto. Eu, por exemplo, entrevistando uma contadora de histórias, ela falou dos profetas da chuva, esse Uhum. contato com a natureza aí que você falou. Uma delícia, uma maravilha. E falando nisso, a educação gosta de fomentar, de conhecer projetos culturais e educacionais, e eu queria te convidar para visitar um deles. Vamos Oba. nessa? Vamos lá, claro. A gente veio para São Gonçalo, bairro Venda da Cruz, região metropolitana do Rio, Biblioteca Ruth de Souza. A responsável é a Paula Tanga. Paula, que tipo de público vocês recebem aqui? Recebemos todo tipo de público, que nós estamos dentro de um condomínio, Minha Casa Minha Vida, com 5.000 famílias em torno. E aí, como é que são as crianças aqui? Quais as situações que elas passam? Qual a importância desse projeto funcionar aqui? A importância é muito grande, nós temos uma responsabilidade social com essas crianças, levando uma cultura e uma literatura de qualidade para essas crianças. Nós temos crianças em vulnerabilidade social, temos crianças vítimas de violência domésticas. Como é que está na pandemia? Vocês reduziram, fecharam as Sim, portas? estamos trabalhando, não tem como fechar as portas para essas crianças que muitas delas não têm nem a primeira refeição dentro de casa. Estamos seguindo todas as normas dos protocolos e reduzimos as turmas dentro das salas de aulas. Seriam 65 aqui em São Gonçalo, nós estamos atendendo 15 de 1 em 1 hora. Perfeito. E quem ajudou a montar essa biblioteca dentro desse projeto lindo foi uma menina de 13 anos, a Lua. Lua, como é que você se sente? Você vem de Copacabana, porque a gente já falou aqui no programa um pouquinho sobre o seu projeto, lá Ladeira dos Tabajaras, Morro dos Cabritos. Como é que você se sente assim, podendo espalhar essa ideia pelo Rio de Janeiro? Eu fico muito feliz de ajudar a Paula, ajudar outras crianças. Nós estamos num momento um pouco chato do distanciamento social para nossa segurança, mas mesmo assim fico muito orgulhosa de ver que tem pessoas que se importam com as outras, se importam com o próximo. E eu fico muito feliz de poder ajudar as pessoas, de poder ser ajudada também. E de tanto eu ajudar as pessoas, eu e a Paula já nos tornamos amigas, abrimos sala de leitura e tudo mais. Quer dizer, é uma troca. Agora, eu soube que você é poeta também. Queria que você terminasse, então, falando um poema seu. O negro. O negro da pele de café não é pano de chão, não. De quando não quer mais, joga fora então. Por quê? Por que não tratá-los como irmão? De uma origem africana, todos sem exceção. Vamos aprender e respeitá-los como irmãos. E assim, a gente volta para o estúdio. Um projeto muito especial, né, Gustavo? Ah, que legal, que bom, né? Que bom enche o coração da gente, né? De esperança, de vontade de se empenhar mais, né, Dani? No sentido assim
de Sim, contribuir da maneira sim. que a gente puder, né, com a formação, com a educação das pessoas. Quais foram as dificuldades que você encontrou quando você veio para o Rio de Janeiro, quando você saiu lá de Recife Uhum. para ganhar o mundo? Quando eu vim para o Rio, eu não tinha planos assim de ficar no Rio de Janeiro, né? Apesar de ser, obviamente, assim, um centro cultural da minha área especificamente, né, da área de atuação, um Uhum. centro muito importante, né? Muito em termos de Produtor, né? em termos de oportunidade, assim, de fato, Uhum. com um mercado muito mais amplo do que no Recife, principalmente naquela época, né? Hoje a gente tem até em Recife um trabalho com cinema assim que já é muito mais amplo, tudo. O teatro lá também está mais desenvolvido, mas no final dos anos 90 era muito estreito assim. As dificuldades que eu encontrei aqui, obviamente passei um pouco pela questão do sotaque, né? Em vários testes que eu fiz quando cheguei, as pessoas perguntavam se eu conseguia neutralizar o sotaque, eu não conseguia entender muito bem o que é que era isso, porque o sotaque neutro, na verdade, era meio que imitar o sotaque carioca, que não é um sotaque neutro, né? É um sotaque particular de cada lugar do mundo vai ter um Exatamente, tem um sotaque particular. E aí eu comecei a tentar imitar um pouco o sotaque carioca, hoje meu sotaque é completamente misturado, mas basta botar o pé em Recife ou falar com minha mãe por telefone e o sotaque volta. Mas esse foi um ponto, né? Assim, as dificuldades foram basicamente as dificuldades que um ator, por mais que eu tenha chegado aqui com um cartão de visitas muito legal, que foi o espetáculo A Máquina, e tenha saído dele e ido direto para uma novela, que foi o que me fez ficar no Rio, na verdade foi uma oportunidade profissional, né? O Jorge Fernando foi assistir A Máquina, me chamou para fazer Cobras e Lagartos, e então acabei ficando porque tinha pintado um trabalho, falei, vou ficar, não tenho, né? Mas a princípio eu ia voltar para Recife. E aí fui ficando, aí fui emendando um trabalho no outro. Mas mesmo assim tinha uma dificuldade, né? Que é uma dificuldade que você tem de recomeçar uma carreira em um lugar novo, né? Então tive todo um tempo ali. adaptação. E de cavar mesmo um espaço, né? De muitos testes, alguns que eu passava, muitos que não, e teve toda aquela peregrinação em busca de um lugarzinho ali onde eu também pudesse mostrar meu trabalho, enfim. E aí eu fui conquistando esse espaço aos pouquinos mas continuamos, né? Sempre, assim, na verdade, Agora eu vou fazer um link do passado que a gente estava falando antes, agora já mais para o meio da sua vida. Qual foi a lição mais marcante? Pode ser uma lição na escola, uma lição de um amigo, uma lição em casa, que você traz até hoje e que te ajuda em momentos de adversidades, vamos dizer assim. Uhum. Olha, uma lição, uma coisa que eu tenho aprendido, Daniela, que para esses tempos assim tem sido muito bom. Na verdade, que não que eu tenha aprendido assim, mas é que eu tenho tentado desenvolver, que escutar o outro e tentar não fazer pré-julgamentos, assim, sabe? A gente está num momento, assim, vivendo um momento em que as coisas estão todas muito tensas, assim, muito iminentes, sabe? E eu acho que a gente foi levado a esse ponto, ok, chegamos até aqui com diversos prejuízos, no meu entendimento, assim, para a gente como sociedade, como nação, como tudo, assim, acho que a gente perdeu de certa maneira um tempo, mas que eu acho que talvez seja um tempo, uma coisa necessária para a gente atravessar, uma espécie de dor do crescimento, sabe? E o que eu Uhum. tenho exercitado muito é a escuta, o tentar me colocar no lugar do outro, assim, para não fazer pré-julgamentos, mas também a coragem para contrapor, sabe, também, sem medo de que a gente vá para um lugar de embate, de conflito, a gente tem que voltar a se olhar nos olhos e poder conversar, poder dialogar, obviamente com quem esteja disposto também a fazer o mesmo, né? Mas Claro. eu acho que essa capacidade da gente se olhar de novo, conversar e escutar da mesma maneira como você gostaria de ser escutado, e, ao mesmo tempo, recuperar a possibilidade de um diálogo franco, que seja de contraposição, que não seja de concordância, mas que seja feito com dignidade, educação,
e serenidade, assim, sabe? E agora, viajando um pouquinho, isso tem tudo a ver com o que você falou do contato com a natureza, porque o contato com a natureza é isso, é o você observar, é o você escutar, é o você aceitar que naquele dia não choveu, que, né, naquele dia está chovendo pra caramba, que aquela planta é assim, que se você pegar, você vai se machucar, porque tem um espinho, fazendo uma viagem aí, mas eu acho que é isso, quando você fala de estar integrado à natureza, de estar muito receptivo, é disso que você está falando, de receptividade, Sim, mas, tem a ver com claro, a isso. receptividade também inclui reciprocidade. Super, não, super tem a ver com isso, assim, e volta para aquela ideia também de um estado, digamos assim, originário, né, onde todos nós, como seres humanos, nos encontramos, porque no final das contas nós somos todos frutos da mesma matéria, assim, da mesma coisa, todos nós fomos gerados do mesmo jeito, nós tivemos basicamente assim, e aí tem os fatores sociais, né, assim, que vão incidindo sobre a gente, mas eu digo a gente se reconectar um pouco nesse lugar e tentar fazer, sim, essa inter-relação, digamos assim, desses saberes que vêm através da natureza, que são saberes fundamentais e talvez primordiais no sentido de que é o nosso fundamento, para valer, é esse, e interrelacionar com os outros saberes também, que também não podem ser desprezados, muito pelo contrário, eles têm que fazer De parte jeito nenhum. desse rol de conhecimentos assim, que a gente adquire, né? E a gente continuar num processo de estruturação, de educação, de descoberta, de entendimento nosso individualmente, né? E do mundo também. À medida que a gente vai desenvolvendo um, na verdade, a gente vai descobrindo o outro. Então, eu acho que a gente eu penso muito sobre isso, assim, pensando sobre como podia contribuir para o programa, né? Falar de educação. Eu não sou educadora, eu não sou Então, eu dessa queria te área. perguntar, você tem um filho, o Antônio, de 7 anos, como é que você acha que um ser humano deve ser educado? Pois é, eu acho que nesse sentido para mim a educação ela está intrinsecamente ligada ao conhecimento, obviamente, mas a esse gosto, assim, a esse prazer, Daniela. Eu acho que essa pode ser talvez a maior contribuição que a gente pode dar assim para alguém que a gente está tentando educar, né? Que é o prazer pela compreensão, assim, por se compreender, por compreender o Hum. outro, sabe? E quanto mais a gente oferece a possibilidade de interação e de integração e de De experiências, comungar, né? Você está falando de eu acho que comungar. mais, ele vai se abrindo para essa, porque é um desafio, assim, a educação é um desafio. Você na verdade educa tudo, né? Você educa seu corpo. Hoje a gente tem diversos outros saberes que eles estão intrinsecamente assim, que eles incidem diretamente, né, sobre a ideia de formação de um indivíduo, a educação política, a educação econômica, financeira, né? Você tem que ter educação financeira hoje, assim, educação ambiental, educação física, no sentido não só da educação física que a gente, né, que eu fiz 30 e tantos anos Uhum. atrás, que eram as atividades, mas agora já entram outros componentes, que é a tua alimentação, é o teu tempo de sono, é você reconhecer que tipo de indivíduo você é, como é que teu corpo funciona, se ele se adapta melhor a tal horário, a tais e tais alimentos. Então, tudo isso são saberes que a gente vem desenvolvendo, que para a gente se educar de uma maneira positiva, e você falou de uma palavra na abertura do seu programa, que para mim é o fundamento de todos os conhecimentos da educação, que é o humanismo, assim. Se a gente Uhum. estiver nesse sentido, nessa direção do humanismo, que é basicamente você tentar se compreender e compreender o outro ser humano que está diante de você e que habita o mesmo mundo que você, independente de vocês necessariamente pensarem parecidos, mas, né, eu acho que a gente está indo num bom caminho. É esse. Que é o ser humano. Por isso que a gente fala, eu vejo fulano tão embrutecido quando a gente fala de violência, né? E ainda hoje se faz comparações, mas o cachorro é assim, mas o gato é dessa forma, beleza, mas nós somos seres humanos. Eu adoro cachorro e gato, inclusive tenho uma gata e um cachorro. Na pandemia, o que mudou na sua relação com o seu filho? Porque muita gente fala isso, a criança ficou muito agitada, não, eu passo agora mais tempo com o meu filho, ele agora me ajuda no meu trabalho. O que mudou nessa relação? Porque a gente sabe que as relações mudaram com a gente e com o mundo e com quem ficou em casa com a gente.
da mesma maneira como a pandemia, de certa maneira, ressignificou para mim o tempo, assim, a ideia de tempo, o que é que eu faço com o meu tempo, nesse mesmo sentido, ela também ressignificou de que maneira, me fez pensar muito sobre de que maneira eu passo o tempo com ele. Eu tinha muito mais tempo para passar com ele, mas isso não necessariamente se traduziria numa qualidade de tempo melhor. E eu comecei a ficar muito mais atento a isso. Eu alfabetizei ele durante a pandemia. Pelo menos comecei a Uau! alfabetizar ele durante a pandemia. Foi uma É das uma coisas jornada. que eu me propus fazer. Eu comecei a fazer exercícios, assim, foi muito intuitivo, obviamente. Foi no momento em que nem aula remota ainda tinha. As aulas remotas dele começaram um pouquinho depois. Mas foi muito nesse sentido, Dani, assim, de pensar o que eu gostaria, de que maneira eu gostaria que ele estruturasse dentro do universo de coisas que ele estava vivenciando, de que maneira eu gostaria que ele estruturasse certas coisas. Óbvio que ele vai estruturar boa parte das coisas também nas experiências que ele vai ter, também longe da gente, né, como pais, mas assim, naqueles momentos que a gente estivesse juntos, eu gostaria que eu pudesse oferecer a ele a melhor qualidade de tempo possível, assim, que eu tivesse, no momento em que eu estivesse com ele, de fato, assim, não estivesse disperso com 1 milhão de outras Uhum. coisas. E qual o retorno que você viu isso dele, no comportamento dele? Eu acho que, assim, além de ter ficado muito... Primeiro que ajudou muito, assim, a lidar com todas essas incertezas e inseguranças que vieram com a pandemia, ainda mais para uma criança de 6 anos, você imagina. Eu acho que ele ficou mais... Eu acho que ele começou a construir um processo de compreensão dele mesmo, assim, e ficou mais carinhoso, ficou mais pé no chão, assim. Eu acho que nesse sentido, assim, ele começou a tomar um gosto especial por essas experiências, sabe? Porque ele teve a oportunidade de construir com o pai algo que é tão importante. As pessoas às vezes falam, tia maricota, não sei o quê. Não, a pessoa que te ensina a ler, a escrever, que te alfabetiza, meu Deus, está te dando chão para toda uma vida. Porque é por meio dessa clareza, vamos dizer assim, e vamos dizer, dessa leitura de signos, significados e significantes, que a gente vai significar a nossa vida e ressignificar para o resto dela. É isso aí. Olha, Gustavo, eu queria muito agradecer a você esse tempinho. A gente sabe que na pandemia as pessoas estão trabalhando mais, imagino que você também esteja. Então, muito obrigada pelas lições que você deixou aqui para a gente. Foi um prazer conversar com você. Eu que te agradeço, Dani. E que só queria fazer uma última recomendação, assim, que é uma coisa também que tem me ajudado muito. Eu tive uma aproximação muito forte, muito intensa com a literatura. Faço aulas de literatura, continuo fazendo, já fazia alguns anos, assim, e queria muito recomendar a literatura. A gente é um país que lê muito pouco, eu queria muito recomendar a literatura. Para mim, de fato, assim, uma ferramenta muito, muito especial e muito enriquecedora, já que a gente está Com falando de educação. certeza. A gente vai para outros mundos e os mundos de outras A gente vai pessoas. para todos os mundos, né, com a literatura. Tá bom, Gustavo, um beijo grande, Beijo, tudo de bom para querida. você, parabéns, sucesso. Obrigado para O nós. nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem muito mais, às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não cola. Momentos de paz, muita saúde e até lá.